Oi, gente querida, que alegria estar com vocês aqui. Voltei de férias, estou aqui de novo pregando a palavra de Deus diretamente para o teu coração. Quero agradecer todo mundo que tem compartilhado as minhas mensagens, por todas as pessoas que comentam, tem sido um alento para o meu coração. O tema da mensagem de hoje que eu queria falar para vocês é sobre coragem. Mas antes da gente começar, eu quero aproveitar e pedir para você que ainda não se inscreveu, que você se inscreva, e você que já se inscreveu, para compartilhar para muita gente, porque certamente essas pessoas vão ser abençoadas como você vai ser abençoado agora. Amém? Bom, coragem. A Bíblia fala de muitas pessoas normais, comuns, que foram pessoas que venceram o medo através da coragem e da fé. Um dos casos mais fortes que a gente pode usar, é o caso de Josué. Josué foi um homem que teve que enfrentar a grande tarefa de substituir um homem que falava diretamente com Deus, Moisés, para conduzir uma nação inteira. Então, não foi fácil para ele. E Josué teve que muitas vezes enfrentar os seus próprios medos. Mas Deus, quando fala com ele, diz: ser forte e corajoso. Eu não te mandei? Então, ser forte e corajoso. Esforça-te, tem bom ânimo. Porque assim como eu fui com Moisés, assim também eu vou ser com você. Então, deixa eu dizer algo para vocês, queridos. O medo é inerente à raça humana. Deus não criou o ser humano com medo. Aliás, a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de temor. O medo é uma emoção aprendida, porque o bebê, quando é criança, ele não tem medo. Ele começa a ter medo quando ele percebe que ele não tem controle e que nem todas as pessoas com quem ele convive são pessoas dignas de confiança plena. Aí, então, a vida vai acrescentando uma série de medos para nós. Mas a vitória contra o medo não está no fato de você não ter medo, mas no fato de que você assume uma postura de coragem. E eu quero falar sobre 3 razões para a gente ter coragem na nossa vida para sermos vencedores. A primeira coragem que a gente tem, a primeira, vamos dizer assim, motivo ou o primeiro fundamento da nossa coragem é a promessa de Deus. Deus mandou Josué liderar o povo. E ele, obviamente, tinha prometido a terra prometida. E Moisés não entrou na terra prometida. Deus disse: você não vai entrar. Quem vai entrar é Josué. E quando Deus chama Josué, ele fala: eu vou te fazer conduzir esse povo. Então, queridos, eu quero dizer que Josué conquistou a terra não foi porque ele foi melhor que Moisés, mas foi porque Deus disse: eu vou fazer você entrar. Agora, Josué tinha que ter a parte dele, e a parte dele é confiar na palavra de Deus. E aqui eu quero dizer para cada um de vocês, eu mesmo tenho que falar para mim mesmo, porque eu também tenho os momentos na vida que eu enfrento situações em que eu fico atemorizado. Mas o primeiro fundamento de nós termos coragem não é a nossa força, não é a nossa capacidade de gerenciar as circunstâncias, é confiar nas promessas de Deus. E, queridos, Deus tem muitas promessas para todos nós. A Bíblia está recheada de promessas. Então, uma das maneiras mais eficazes de você se tornar uma pessoa corajosa é ler muito a Bíblia. Ler todas as promessas de Deus e dizer: Senhor, esta palavra que o Senhor prometeu, eu não tenho que te lembrar de cumprir na minha vida. Eu só tenho que me apropriar e crer. Porque Deus é fiel e Ele não volta atrás nas suas palavras. Amém? Não é lindo isso? Então, o primeiro fundamento da nossa coragem é que Deus é um Deus de promessas. E esse Deus de promessas é um Deus que cumpre. A Bíblia diz que Deus não é o homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, agora, coragem está diretamente ligada à fé. Lá em 1 João capítulo 5, versículo 4, a Bíblia diz assim: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, a gente vence o mundo e vence o mundo através de uma atitude proativa, de coragem, através da fé.
E a promessa de Deus é que o cristão, ele vence o mundo. A palavra mundo no grego é cosmos. Está falando de tudo que envolve essa realidade que vivemos, inclusive a realidade espiritual, os demônios, os adversários. Nós vamos vencer, porque a própria palavra também diz, né, que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então, meu amigo, minha amiga, você que está passando por um problema, talvez seja um problema familiar, talvez seja um filho nas drogas, talvez seja um marido que está vivendo no adultério, uma esposa que está vivendo em adultério, você esteja no meio de um casamento que está para se desfazer. Coragem, fique firme, Deus é com você. Talvez você esteja vivendo uma enfermidade incurável, um diagnóstico terrível. Coragem, Deus é contigo. Creia nas promessas de Deus, o mesmo Deus que dividiu o mar, o mesmo Deus que fez o povo passar com pés enxutos, falou para Josué: Josué, você vai fazer esse povo entrar e conquistar essa terra. Eu só quero que você seja corajoso. E quando você tem coragem, você tem bom ânimo. Quando a gente tem medo, a gente fica desanimado, a gente fica amedrontado. Agora, isso não vem de Deus. Deus quer que você tenha coragem de enfrentar os problemas. Deus não vai tirar os problemas da sua frente, mas Ele vai te dar coragem e vitória, porque a sua palavra, as suas promessas serão cumpridas. Amém? A segunda coisa que eu quero falar para vocês é a coragem que vem da palavra. Ah, pastor, mas não são as mesmas coisas? São e não são. Porque promessas que a gente guarda para a nossa vida, a gente pode ter uma promessa específica para uma área da nossa vida que a gente está esperando, ou uma vitória que a gente está lutando. Mas quando você lê a palavra de Deus consistentemente, diariamente, quando você começa a crescer no entendimento da palavra, no entendimento de quem é Deus, no entendimento de qual é o caráter de Deus, da fidelidade de Deus, o que vai acontecer é que aquela palavra começa a fazer uma transformação dentro de você. Então, vamos dizer assim, a promessa de Deus é algo que está fora de nós, que a gente ouve, que a gente lê, mas a palavra de Deus em si mesma, quando você começa a ler, às vezes você está lendo coisas que nem estão diretamente ligadas às suas necessidades. Nem tem a ver com aquela promessa que Deus te deu. Mas simplesmente por estar diante da palavra de Deus, você vai ser transformado por ela. Porque a palavra de Deus, ela tem poder transformador. Então, a coragem é algo que vem dentro de nós, é uma decisão, uma atitude nossa, sim. Mas a palavra de Deus, quando entra em nós, ou seja pelo ouvido, ou seja pela leitura, ou seja compartilhando com as pessoas, a palavra de Deus certamente vai produzir coragem na sua vida, né? A palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 4, né? Falando a verdade em amor. Nós vamos crescer em todos os aspectos, né? Em quem? Naquele que é o cabeça, em Jesus. Ou seja, quando você, mais do que simplesmente ler e ouvir, que é uma atitude passiva, você começa a falar, a proferir, a profetizar a palavra de Deus, a promessa de Deus é que você vai crescer na verdade, em amor e em Jesus. Não é lindo? Então, as promessas de Deus são de fora para dentro, mas a leitura da palavra que você começa a fazer e começa a transformar a tua vida vai trazer uma resposta de ação. Aí você não só ouve, você não só lê, você começa a falar, você começa a profetizar. E quando isso acontece na tua vida, você vai crescer sem dúvida alguma e vai se tornar uma pessoa mais forte, mais preparada para vencer a vida. Sabe, querido, você pode até estar ouvindo uma voz do inimigo que diz assim: olha, você acha que Deus se importa com você? Você acha que Deus te ama? Você acha que Deus está preocupado com a sua dor, com as suas lágrimas? Ele não está nem aí, Deus tem muita coisa para fazer, Ele é muito grande. Não, querido, a Bíblia diz que nem um fio de cabelo cai
sem que Deus saiba. A Bíblia diz que Deus não dorme e não tosteneja. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livra. Ou seja, Deus se importa com você. Ele provê o seu livramento. Ele manda os anjos para trabalharem e para lutarem por você. A palavra de Deus também diz que nem na antiguidade se viu, nem com os ouvidos se percebeu um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Então, coragem. Coragem, não só ouça a palavra que eu estou te pregando, mas profetize, declare, leia, recite, decore, ore a palavra de Deus, porque um dos fundamentos principais da nossa coragem tem a ver com a palavra de Deus nos transformando e sendo proferida por cada um de nós. O terceiro aspecto que eu quero falar da coragem, o terceiro fundamento da coragem, é a coragem que vem da presença de Deus. O Senhor falou para Josué lá no capítulo 1, versículo 9. Eu estarei contigo onde quer que fores. Assim como fui com Moisés, serei contigo todos os dias da sua vida. Não é maravilhoso saber isso, querido? Domingo eu preguei uma palavra maravilhosa, né? E eu fui muito tocado por essa palavra. E essa palavra fala dos portões que Neemias restaurou. E um dos portões que ele restaurou era o portão do vale. E eu disse que esse portão era chamado assim porque ele dava acesso ao vale de Inom. E eu aproveitei isso para dizer que Jerusalém é uma cidade de montes e vales. E comparei esta palavra e usei essa metáfora para dizer que a nossa vida cristã é uma vida de montes e de vales, de altos e de baixos, de vitórias e de lutas. Nem todos os momentos vão ser momentos de refresco. Vai ter momentos que você vai lutar, que você vai ter que tomar posição, ser corajoso. Mas não se esqueça de uma coisa, querido. Jesus está com você. E eu usei a palavra dizendo, muitas vezes nós vamos caminhar pelos vales, mas Jesus é o lírio dos vales. E quando nós andamos com Ele, Ele será para nós refresco. O lírio é uma flor perfumada, nós vamos sentir o seu perfume, a presença de Deus faz com que a gente fique encorajado. Amém? E eu disse também que Jesus é o personagem, a pessoa de quem o salmista Davi fala no Salmo 23, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, meu querido, quando você passa por lutas, tem gente que procura todo tipo de ajuda, menos Deus. Quantas vezes eu recebi pessoas falando assim para mim no meu gabinete, pastor, eu já fiz de tudo, agora só falta orar. Aí eu digo para ela, mas você devia ter orado primeiro. A coisa mais importante a fazer é orar, porque quando a gente busca a presença de Deus, a presença de Deus vai nos fortalecer. Porque sabe, querido, Deus sabe o que você necessita. E se você é dele, ele te ama. A Bíblia diz que até mesmo antes de você abrir a tua boca, Deus já sabe aquilo que você necessita. E Ele provê a tua necessidade. Agora, então para que orar? Porque quando nós oramos, nós somos fortalecidos. Nós vamos responder às dificuldades da vida de uma maneira diferente. Porque tem muita gente que fica sempre lutando no seu próprio braço, na sua própria capacidade, e quando descobre que não consegue, aí se desespera. Então, nós temos coragem quando a gente vive na presença de Deus. Quanto mais você viver em comunhão com o Senhor, mais forte você vai ser espiritualmente. Amém? Então, eu quero terminar essa palavra dizendo para você, ser forte, ser corajoso. Não te mandei eu. O Senhor está te dizendo, levanta da tua cama, levanta da tua depressão, levanta da tua angústia, levanta a cabeça, olha para cima, de onde vem o meu socorro? Vem do Senhor, o Senhor é contigo. E Ele quer que você seja bravo, que você seja forte, que você seja efetivamente uma pessoa corajosa. Amém? Que Deus te abençoe, que esta unção maravilhosa de coragem venha sobre a tua vida. Ouça essa palavra várias vezes. Não ouça só uma vez, ouça várias vezes. E ouça várias vezes e repita, e medite, e fale, e profetize, diga eu sou corajoso em nome de Jesus. E Deus vai te dar vitória sobre todos os seus medos, em nome de Jesus. Deus te abençoe.